Boa noite. Hoje a gente vai tratar do princípio constitucional da eficiência, matéria relevante no direito administrativo, que pode cair em qualquer concurso. No vídeo de hoje, a gente não vai entrar no mérito de decisões avançadas, TCU ou coisa do tipo. O objetivo hoje é dar uma conceituação, explicar o que é histórico, aspectos mais relevantes. Vamos lá, então. O princípio da eficiência também é chamado de princípio da boa administração, por alguns autores, quer dizer que o agente público, dentro das possibilidades legais e constitucionais, deve escolher a melhor relação custo-benefício em suas ações no órgão público. O princípio da eficiência é destinado tanto ao legislador como ao agente público. Isso quer dizer, ele vale na hora em que o legislador vai fazer uma lei e ele vale na hora em que o agente público vai editar um ato administrativo. Dentro de várias opções legalmente possíveis, o legislador e o administrador devem escolher aquelas que atendem ao interesse público da melhor forma. Isso não quer dizer necessariamente ser a mais barata, como a gente vai ver mais para frente. O princípio da eficiência, como eu disse, não autoriza o descumprimento da lei. Então, se alguém te perguntar o que prepondera, a legalidade ou a eficiência, a legalidade prepondera. A eficiência vem em segundo plano. O princípio da eficiência foi inserido na ordem constitucional brasileira por meio da emenda constitucional 19, conhecida como reforma administrativa, que foi uma alteração promovida no contexto da reforma do Estado. Havia um movimento no governo federal que tinha como objetivo substituir a noção de uma administração burocrática pela administração gerencial. A administração gerencial é mais focada em resultado. A administração burocrática é mais focada em processos, em formas, em seguir as regras. A administração gerencial se insere num contexto de pensamento ideológico conhecido como neoliberalismo. Aqui eu trago alguns exemplos práticos de concretização do princípio da eficiência. Lei Nacional 13.726, conhecida como Lei da Desburocratização, que dispensa o reconhecimento de firma e de autenticação de cópias em requerimentos de órgãos públicos. Isso quer dizer, o sujeito vai entregar uma petição numa repartição, ele vai lá com o documento dele, o próprio agente público vê que aquela assinatura é dele mesmo. Não há necessidade mais de reconhecer firma em cartório. Vale o mesmo para autenticação de cópias. O próprio agente público lá no balcão da repartição pode atestar que a cópia é igual ao original. Trago aqui mais alguns exemplos. Previsões da nova lei de licitações a respeito do plano de contratações anual e da fase preparatória das licitações. O que isso quer dizer? Quer dizer que o órgão tem que fazer um estudo do que ele vai querer para o próximo ano, para tentar organizar as compras de uma forma racional, porque se você for comprar numa escala maior, você pode conseguir um preço menor. Isso é uma mudança de regra em relação à lei de licitações anterior, que determinava o fracionamento sempre que possível. Outro exemplo de princípio de eficiência, a adoção do teletrabalho no serviço público, que é condicionado à apresentação de resultados pelos servidores teletrabalhistas. Então, em alguns lugares, a participação no teletrabalho é condicionada à exigência de que o servidor deve demonstrar aumento de produtividade. Esse aumento de produtividade é comprovado por meio de relatórios que a pessoa elabora dizendo o que ela fez naquele mês. Existem autores que entendem que o provimento de cargos em comissão por pessoas desprovidas da qualificação adequada viola o princípio da eficiência, aquela situação em que o governante nomeia como ministro ou secretário uma pessoa que evidentemente não tem nada a ver com o cargo. Observe, eu estou falando aqui de uma situação diferente daquela que a gente tratou lá no princípio da moralidade, em que o presidente da República indicava um ministro que era amigo dele e o STF falava, não, isso é desvio de finalidade, você não pode nomear esse cara. Aqui, eu estou falando de uma situação em que o ministro ou o secretário de Estado nomeado,
Ele não podia estar naquele cargo, não por ser amiguinho do governante, mas porque não tem a qualificação. O sujeito foi nomeado naquele troca-troca de político. E existem autores que entendem que pode haver o controle judicial dessas nomeações, ou seja, o judiciário afasta uma nomeação de ministro ou secretário com fundamento no princípio da eficiência. Questão relevante: quem decide o que é ineficiente e o que é eficiente no dia da administração pública, no dia a dia? Quem decide isso é o próprio agente público, no contexto do desenvolvimento de suas atribuições, no exercício do poder discricionário, do mérito administrativo, da análise de conveniência e oportunidade de praticar ou não praticar aquele ato administrativo, ele vai buscar ser eficiente. Então, quer dizer que nos atos vinculados não vai ter preocupação com eficiência? Não. Eficiência só faz sentido em ato discricionário. Eficiência é uma manifestação do poder discricionário. Aqui eu estou falando, obviamente, da atuação do agente público na edição de atos administrativos. Então, né, a eficiência está sempre embutida no mérito. Os tribunais de contas exercem um papel bastante relevante na avaliação da economicidade dos contratos públicos. Então, você tem um monte de decisões dos tribunais de contas, mais ou menos no seguinte sentido: olha, faz mais sentido você terminar essa obra aqui do que você começar outra obra. Faz mais sentido você equipar esse hospital público aqui do que construir um novo hospital. Isso é bastante relevante, porque é comum que os governantes hajam orientados pelos resultados políticos, eleitorais. Então, o sujeito quer inaugurar 50 hospitais, mas não vai colocar nenhum para funcionar, não vai investir em manutenção, não vai investir em mão de obra, e os tribunais de contas exercem um relevante papel cobrando os governantes no sentido de observar a economicidade dos contratos públicos. A economicidade é um dos elementos da eficiência. Questão relevante aqui: o judiciário pode avaliar a eficiência de ato administrativo de outro poder? Não. Isso seria uma incursão no mérito administrativo, e isso seria violação da separação dos poderes. A eficiência está embutida no campo da discricionariedade. Como regra geral, o judiciário não pode entrar no mérito. A gente sabe, na prática, que eles entram, mas para a prova de concurso, você tem que dizer que o judiciário não pode entrar no mérito, não pode entrar na discricionariedade, só na legalidade, na legalidade em sentido amplo, que é a legalidade dentro de uma perspectiva constitucional, legalidade em sentido material, mas não no mérito. Aqui eu trago uma questão para o aluno apontar a assertiva correta. Vamos à leitura. Assertiva A. O princípio da eficiência justifica o descumprimento da lei quando esta for contrária ao interesse público. Errada. Já deixei claro que entre a legalidade e a eficiência prevalece a legalidade. B. O princípio da eficiência sempre esteve presente no texto constitucional brasileiro. Não. Ele foi inserido pela Emenda Constitucional 19. C. O princípio da eficiência se manifesta no exercício do poder discricionário. Correta, é exatamente o que a gente acabou de falar. D. O judiciário pode determinar a anulação de ato administrativo por ineficiência. Incorreta, é o que a gente falou. O judiciário pode anular em caso de ilegalidade, inconstitucionalidade. Não, porque não concorda com o mérito. Resposta C, portanto. Eficiência significa sempre gastar menos? Não. A eficiência deve ser vista sob o prisma do atendimento ao interesse público. Se o interesse público pode ser atendido com menos gastos, ótimo, mas isso nem sempre vai ocorrer. A economia financeira é distinta de economicidade. Economicidade é escolher a melhor relação entre o custo financeiro e o benefício. A gente pode trazer aqui do exemplo do órgão público que compra os computadores mais baratos, que vão quebrar rapidinho, o que vai exigir abertura de nova licitação e no final vai sair tudo mais caro.
A economicidade é um dos elementos da eficiência, não é o único. Outros elementos são a presteza, a prestatividade e a qualidade do serviço público. Aqui eu trago uma situação hipotética. É mais eficiente ter 5 fornecedores ao custo de 100 milhões ou um fornecedor ao custo de 80 milhões? A princípio, sob o ponto de vista financeiro, vai parecer mais atraente a ideia de ter um único fornecedor, porque com isso o Estado vai economizar 20 milhões. Mas, em decorrência dessa escolha, a entidade pública fica dependente de um único fornecedor. E se ele não cumprir o contrato? E se ele não quiser renovar? Como é que faz? Resumindo, há sem dúvida uma subjetividade na definição de eficiência, justamente por isso que as medidas que são destinadas a aumentar a eficiência no funcionalismo público, como a avaliação periódica de desempenho, determinada constitucionalmente, que ainda não foi regulada por lei complementar, são muito difíceis de implementar, porque eficiência é subjetivo, o que é eficiente para um pode ser eficiente para outro. É difícil estabelecer critérios objetivos para isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima.